Boa noite, irmãos. Primeira coisa, aos que nos visitam, né? Pela primeira ou algumas vezes, sejam muito bem-vindos. Quero pedir que você, se nos visita pela primeira vez, o pessoal do acolhimento está pronto? Ok. Então, se você nos visita pela primeira vez, você faz assim discretamente, que o pessoal do acolhimento vai aí, ó, entregar um presente para você. Tem gente lá do outro lado, ok? Aí, ó, isso, tem presente mesmo. Maravilha. Então a Rita aí, o acolhimento, Wanderson, eles têm um presente para vocês aí. A segunda coisa que nós encerramos hoje, a série Subversivo, e esse nome é chamativo, é para dizer que o encontro com Cristo Jesus, ele traz mudanças significativas para a nossa vida. E para a gente começar a meditação de hoje, a reflexão no texto, eu já quero convidar que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Se você tem celular, tá ótimo. Você desativa aquelas coisas todas, aquelas notificações, para não chamarem sua atenção. Mateus capítulo 7, você fica com o texto aberto, porque de fato eu vou pedir para você depois acompanhar comigo desde o capítulo 5. Enquanto o pessoal abre a Bíblia, tem um vídeo, isso, que é para passar agora, antes. E aí eu vou pedir o pessoal aí da junta diaconal para apagar a luz aqui da frente, só essa... Isso aí. Então o vídeo foi sugerido pelo pessoal do louvor, especificamente Raquel e Lucas Ávila, porque tem relação, né? O pessoal recebe o que vai ser pregado e escolhe os cânticos a partir disso. Então eles sugeriram um vídeo que eu acho muito legal. A dificuldade do vídeo, é porque ele está legendado e nem sempre as pessoas têm hábito de usar legenda, né? Filme dublado é mais fácil, mas o legendado complica a nossa vida. Mas eu queria que você prestasse atenção, é simples. Então, vamos ver aí. Do you get it? It's an interrupting cow. He interrupts. That's what he does. He's a moo, right? That is so dumb. It's a knock-knock Dumb. It's joke. funny. Laura. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. What are you doing? It's me. It's Jesus. Lord, we take up our cross every day for you. Oh, thank you. But the cross is where it begins, not end. Thou art the beginning and the end, Lord, Alpha and Omega. It's all about you, Jesus. Guys, I just want you to be real with me. You are the air I breathe. You are the air I breathe. Drew, I think it's great when you worship me. Oh, yes. Praise you, Lord Jesus. It's just that sometimes it feels like you're putting on a show. Oh, Jesus, please forgive me for putting on a show and being fake. Okay, I forgive. Oh, praise you for your grace, Lord Jesus. Thank you. Guys, just say what you would normally say. Praise Alleluia. No, I mean, like, you know, if we were talking, you know, say what you'd say. Okay, Drew, tell us a joke. What? Yeah, I mean, you know, like you were before. Thou art holy, Lord. That's not a joke. Oh, No, I didn't mean that. What are you guys doing? Jesus, we're living for you just like we always do. Don't live for me, live in me. When you live in me, you'll understand who you are and what you're living for. I just want something a little bit deeper. But if this is all you want. Do Senhor Jesus. Será que
Se estivéssemos diante do Senhor, contaríamos as piadas que contamos, às vezes. Utilizaríamos as palavras que usamos, às vezes. A pergunta é: será que fazemos coisas quando estamos num ambiente mais privado que não faríamos em público? Será que nem sempre o que falamos fazemos? Ou nem sempre o que fazemos colocamos às claras, porque não seria tão correto fazer isso? A nossa prática é algo muito importante. E é sobre ela que a gente vai falar nesta noite. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e você, com aquilo que você tem conhecimento de você mesmo, dissesse para Deus, se já reconhece, que talvez a sua prática não seja aquilo que você fala. E se você não consegue perceber isso, que você pergunte para Deus: Senhor, a minha prática tem sido diferente da minha fala? Eu tenho feito coisas que de fato eu falo, ou não falo, ou o que eu falo eu não coloco em prática. Fala com Deus. É muito importante que a gente esteja com o coração aberto para ouvir sua palavra. A palavra não está aqui simplesmente para nos confrontar, mas para nos auxiliar. Então o Senhor Jesus não trouxe você aqui nesta noite para te envergonhar, para te dizer que você está errado e parar por aí. O Senhor Jesus quer chamar você para fazer diferente. E mais do que isso, Ele está disposto a ajudar você. Então fala com Ele. Feche seus olhos, independente da sua experiência na prática de oração. Fale com o Pai em oração. Pai, não há nada que possamos esconder do Senhor. Nada, absolutamente nada. Talvez a gente consiga esconder os nossos pensamentos até dos amigos mais íntimos, mas do Senhor nada escapa. Não falamos isso para trazer medo ou tormento ao nosso coração, apenas para reconhecer que o Senhor é Deus poderoso. Deus que tem a nossa vida em tuas mãos. Deus que nos conhece por inteiro, que sabe exatamente as nossas necessidades. A palavra que o Senhor separou para esta noite é a palavra que nos é necessária. Ela vem porque ela vem de Ti, ela vem ao encontro da nossa necessidade, ela vem para nós porque precisamos viver aquilo que o Senhor espera de nós. Nosso desejo, Pai, é que os nossos ouvidos estejam abertos, mas que também a gente seja sincero diante do Senhor, para olharmos para o nosso dia a dia e percebermos o que não está sendo colocado em prática. O Senhor nos chama para vivermos uma vida diferente. O Senhor não nos chama para nos apontar o dedo, o Senhor não nos chama para nos confrontar simplesmente. O Senhor não quer nos expor. O Senhor expôs os principados e potestades que eram contra nós, é assim que a Tua palavra diz. O Senhor os expôs publicamente, rasgando todo o escrito de dívida que era contra nós, é assim que a Tua palavra nos diz. O Senhor nos ama. E o amor do Senhor nos mostra que o que o Senhor deseja é que a gente tenha um relacionamento contigo. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor decidiu não nos chamar de servos, mas de amigos. E ser amigo do Senhor é um privilégio. Pai, que nesta noite a gente possa entender, mas colocar em prática aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Ajuda-nos para não parecermos o que não somos, mas para sermos exatamente como Cristo Jesus é. É para esse alvo que nós olhamos e é nessa direção que caminhamos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Mateus, capítulo 7,
Nós vamos ler agora os versículos de 24 a 27, inclusive foi citado pelo reverendo Paulo de Tarso na noite de ontem, né, enquanto das bodas de ouro do Miguel e Alda. E eu percebo que eles foram de lua de mel mesmo, né? O Miguel falou assim, não estou de manhã, mas ele também não está à noite, deve ter ido para Cancún. Então, Mateus 7, eu sempre falo em Cancún, nunca estive lá, irmãos. Mateus 7, de 24 a 27, o texto está projetado aqui. Nós vamos falar sobre prática, né? Vou voltar para você ver. Não passou? Passou. Vamos ler juntos? São 4 versículos apenas. Está lá. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Porque ela não caiu, né? Eu que li errado. Ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O texto é muito conhecido. Então, a gente precisa olhar com carinho alguns elementos que estão nesse texto para a gente perceber. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, se você ouviu o meu pedido, vamos olhar para Mateus capítulo 5. Por quê? Mateus capítulo 5. Por que eu estou convidando você a olhar para lá? Porque Mateus capítulo 7 é o fim de um sermão, conhecido como o Sermão do Monte. Jesus fez um sermão numa montanha, né? No monte. Então Jesus estava ali pregando. E ele começou a pregar naquilo que a gente conhece como capítulo 5 de Mateus. Então Jesus pregou 7 capítulos inteiros. Foi mais do que 40 minutos. Você imagine quanto tempo Jesus demorou para falar Mateus de 5 a Mateus capítulo 7. Levando em consideração que o que está escrito aqui é a compreensão do discípulo. Ele não estava lá anotando, assim, ou gravando, né? Algumas pessoas fazem isso na aula. Gravam a aula, depois transcrevem, passa para o caderno. Eu não sei por que isso, né? Mas está lá, tem gente que faz isso. Eles não tinham nada disso. Então eles estavam ouvindo com muita atenção e depois colocaram no papel aquilo que ouviram, as apreensões. Claro, né, que contando com a experiência de todos os que estão ali ao redor. Jesus começa a pregar para essas pessoas e a mensagem de Jesus é uma mensagem muito diferente do que eles costumavam ouvir. Já eu estou fazendo você folhear, né? Então, se você olha lá no finalzinho do capítulo 7, eu não estou brincando com você não, para você ir e voltar não. No versículo 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aquelas pessoas estavam acostumadas a ouvir sermões, só que elas estavam acostumadas a ouvir sermões dos mestres da lei. Só que na palavra das próprias pessoas, o que os mestres da lei falavam não era o que eles faziam. Então havia uma desconexão. Por isso esses mestres da lei perdiam a autoridade. Então o Jesus que estão falando, ele ensina com autoridade, que as pessoas percebem na vida dele exatamente aquilo que ele está falando. Então as palavras de Jesus, as primeiras, lá em Mateus capítulo 5, aí volta lá a folhinha, ou então desliza aí no celular. Jesus ensinou que a gente conheceu como bem-aventuranças. Jesus falou que as pessoas seriam muito felizes quando elas tivessem muito dinheiro. Não, nada disso. As pessoas seriam muito felizes como? Irmãos, vocês estão aqui ou com a Lara? Com os dois, ok. Então vamos lá.
Deixem a Lara, ela é criança, ela é assim mesmo. Eu não posso fazer isso. Ela pode. Jesus falou que a gente seria muito feliz ou bem-aventurado quando? Quando você fosse pobre. Não é assim que começa? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os chorões, pois eles serão consolados. Bem-aventurado isso, humildes, né? Pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, logo eles são injustiçados, né? Ou veem injustiça. Bem-aventurados os que têm misericórdia, ou os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que procuram a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos. A palavra de Jesus no capítulo 5 é completamente subversiva. Porque o princípio da felicidade das pessoas não era esse. Então Jesus aponta um novo caminho para a felicidade. Um caminho que está no choro, um caminho que está na humildade, um caminho que está na paz, está numa atitude de misericórdia, na pureza de coração e outras coisas mais. Então, vá prestando bastante atenção, porque no final eu vou fazer uma pergunta sobre isso. E aí Jesus ainda encerra o versículo 11, dizendo que a gente ainda seria feliz quando as pessoas mentissem contra nós, quando as pessoas postassem no Facebook aquilo que você não fez, quando as pessoas dissessem que você é alguma coisa que você não é. Jesus diz assim: sinta-se feliz, é assim mesmo. Quando você for perseguido por causa do meu nome, maravilha, é exatamente como nos sentimos, né? Quando alguém posta alguma coisa que o Fábio não é, é exatamente assim que o Fábio se sente. Simples. Jesus continua o seu sermão dizendo que nós somos, olha, ele não pergunta, vocês são? E Jesus também não diz, vocês serão. Jesus diz, isso, vocês são, vós sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aí, aquilo deve ter soado muito estranho, né? As pessoas tinham uma prática, mas as pessoas olhavam para as suas vidas e diziam assim, eu não sou tanta luz como Jesus está dizendo, não, mas estou no caminho, estou caminhando. E aí Jesus vira para elas e faz uma afirmação, vocês são a luz do mundo. Jesus tem um ensino para elas, Jesus quer que elas percebam o que de fato elas são. Elas podem até não estar vivendo, mas elas são sal e luz a partir do momento que são discípulos do próprio Deus. A partir daí Jesus vem cumprir a lei dizendo assim, olha, eu não vim revogar nada, não vim descumprir nada. Vocês ouviram aí coisas, vocês podem estar questionando que eu vim aqui derrubar o ensino. Não, eu vim cumprir, vim mostrar para vocês que a lei é muito mais do que vocês estão pensando. E aí Jesus começa a dar ensinamento em todas as áreas. Na área do homicídio, Jesus ensina que a gente não só não pode matar uma pessoa, como não pode nem... Meus irmãos leram, né? Mateus 5. Não pode nem fazer o quê? Nem ofender um irmão. Nem chamá-lo de racá. Nem chamá-lo de maldito. Nem chamá-lo de você não presta. Nem isso pode sair da nossa boca. A gente às vezes fica preocupado, não, eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Mas Jesus diz assim, não é só matar enfiando a faca, ou dando um tiro, ou fazendo qualquer outra coisa, atropelando. Matar é a palavra que você dirige a essa pessoa e você pode criar de fato, a sua palavra pode ser um tiro certeiro no coração que vai matar aquela pessoa para o resto da vida. Isso é tão interessante que a gente às vezes percebe pessoas, né, que ficam bloqueadas o resto da vida e guardam no seu coração coisas que ouviram há 20, 30 anos atrás. Gente, como é complicado isso, né? As palavras de fato têm um poder para marcar a vida da gente. Jesus fala sobre adultério na cabeça das pessoas. O que era adulterar? Era manter relacionamento sexual fotografado, filmado, né, para ter provas e dizer que era. Jesus disse assim, a partir do momento que você olhar de forma impura para uma pessoa, você já adulterou com ela. Eu imagino a cara das pessoas, Jesus falando isso, né? Num sermão só, Jesus falou,
bem-aventurança, homicídio, adultério. E vem Jesus falando dos temas mais complexos que a gente divide em série e fala o ano todo. Porque a gente acha que as pessoas não vão suportar ouvirem sobre tanta coisa que as confronta de uma só vez. E está Jesus. Jesus então vai falar sobre o divórcio. Outro tema simples para nós, não é? Simples. Amém? Viu? Ele está dizendo assim, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar certidão de divórcio. Mas eu digo, quem se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, se tornou adúltera. E aí, meu irmão, texto complicadíssimo. Jesus vem colocando situações que vão confrontar essas pessoas. Jesus questiona o fato deles jurarem por um monte de coisa. Então eles diziam assim, ó Jesus, eu juro pelo púlpito da igreja que eu estou falando a verdade. Jesus está dizendo assim, se você precisa jurar por alguma coisa, a sua palavra não vale. Então a sua palavra tem que ter valor. Então você tem que dizer sim, e o seu sim tem que ser sim. E o seu não é não. Se o seu não é talvez, mais ou menos, aí tem alguma coisa errada. Jesus diz que ninguém poderia se vingar do mal que foi feito contra você. Então se alguém bateu na sua cara, o que você faz? Da outra face. Imagina o semblante das pessoas, Jesus falando isso, né? Primeiro encontro com Jesus, primeiro sermão público, está lá Jesus no monte, sentado e começando a falar para as pessoas, diz assim, alguém bateu em você? Dá a outra face. Alguém pegou a sua túnica? Dá a capa para ele também. Imagine qual é a recepção das pessoas a respeito dessa palavra de Jesus. E Jesus disse assim, olha, não ama só o seu próximo, não. Não ama só seu amigo, não. Ama quem te odeia. Ama quem te persegue. Seja amigo dele no Facebook. Não deleta ele. Não exclui ele da sua amizade. Não para de segui-lo. Jesus está falando, porque amar as pessoas que nos amam, até os Herodes do nosso tempo fazem. Até as pessoas que não têm relacionamento com Deus fazem, por uma intenção que a gente não precisa nem pensar. Falando da vida religiosa, no capítulo 6, Jesus disse assim, a oração precisa mudar, o dar esmolas precisa mudar. Vocês dão esmola e ficam contando para as pessoas que fizeram, não é para contar para ninguém. Nem a sua mão direita deve saber se a esquerda fez. Então não fica lembrando nem isso para você, não põe no seu diário, não escreve na sua agenda, ajudei o irmão. Não se lembra disso. Porque você não merece honra por causa disso. Se você quiser a recompensa por causa disso, fazendo isso, então você já recebeu. A sua oração tem que ser sincera. Não pode ser simplesmente porque tem um horário marcado. Você tem que falar com Deus. O seu jejum tem que ser diferente. E aí Jesus começa a entrar nos detalhes de que a gente não deve trabalhar para ter tesouro nessa terra. O nosso tesouro está no céu, que ninguém deveria ficar preocupado ou ansioso com a vida. Ansiedade, irmãos, Jesus está falando sobre ansiedade há 2016 anos atrás. E pensar que aquele povo que vivia em Jerusalém cheio de qualidade de vida, né? Não tinha engarrafamento, nem sinal de trânsito, nem polícia militar fazendo blitz. E o cara era ansioso ou ficava nervoso, né? Então você tem um contexto bem diferente. Entramos no capítulo 7, Jesus vai falar sobre a prática da oração, vai falar que o reino ele tem uma porta estreita, existem coisas que precisam ser largadas, deixadas para trás, e de que a vida cristã é comparada a uma árvore que produz frutos. Chegamos ao contexto do capítulo 7, versículos 24 e 27. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode chamar da parábola dos construtores, né? A historinha dos construtores. Quantos construtores tem na história? Vou perguntar de novo para você que estava cochilando. Quantos construtores tem na história? 2. Quantas casas? 2. Por que eu estou perguntando isso? Porque na pregação do Evangelho não tem o cara que construiu sobre a rocha, o cara que construiu sobre o saibro, o cara que construiu sobre a pedra 1 e o cara que construiu na areia.
No Evangelho só tem dois casos. Um cara que constrói sobre a rocha e quem não constrói sobre a rocha, construiu sobre a areia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente arruma alternativa. Se eu perguntar para você assim, você é sábio? Resposta comum. Mais ou menos. Depende. E aí se você pensa que só tem dois construtores, um é sábio e o outro é insensato, não é sábio. Então não tem o construtor inteligente, o que é esperto, o que é sábio, o que é prudente, o que não é. Só tem duas posições. Ou se está na posição da chave virado para o sábio, ou você está na outra chave virado para o não sábio. Quando você começa a perceber essas coisas, você está ouvindo um Jesus que vira para você e diz assim, meu irmão, só tem duas opções aqui. Ou é a alternativa A, ou é a alternativa B, não tem a C, não tem a D, ou nenhuma das anteriores, não tem isso. Jesus não faz pegadinha. A gente precisa entender. Há umas semanas ou meses, eu não lembro bem, na Academia da Alma eu perguntei aos irmãos se eles eram obedientes. Aí alguns irmãos disseram assim, às vezes não. A gente tem a mania de achar que eu sou ou não sou, ou eu posso ser mais ou menos. O Evangelho não diz isso. Ou a gente assume que mas a gente entende que mesmo quando é obediente, existem situações que a gente erra. Nós somos pecadores. Ser obediente não nos torna 100% aprovados no quesito de não há erro em nós. Mas quer dizer que há sempre intenção em nós de descer. Nós somos obedientes ou não somos obedientes? Somos sábios ou não somos sábios? Existem três elementos que a gente precisa pensar muito. Existe uma construção, e na história é uma casa. Eu vejo assim, Jesus não usa uma casa à toa. O que significa casa para você? Porto Seguro, Bahia. Proteção, descanso, coisa boa. Casa significa cozinha também, né? Onde você come, onde você se alimenta, onde você descansa, onde você ensina. Casa tem uma figura muito interessante, porque assim, se esse construtor estivesse construindo um prédio de 10 andares, o que fala para nós? Nada. Pode ser qualquer coisa. Mas quando fala casa, não é a casa qualquer, é a minha casa. Jesus está dizendo assim, você precisa escolher que construtor que é, mas os dois construtores estão construindo uma casa. Um lugar onde eles vão morar, um lugar onde eles vão ensinar os filhos, um lugar onde eles vão se alimentar. Então a figura da casa é importante. Jesus não escolhe a figura da casa à toa. Há uma outra figura que é a base da construção. Eu fico pensando, por que os caras constroem no lugar onde vai encher d'água? Olha só. Os caras estão construindo a casa no lugar que vai encher d'água. Se eles moram ali, você sabe disso. Antes de você comprar uma casa, você pergunta para as pessoas o que acontece ali. Existe uma rua ali perto da Igreja Nova chamada Dark de Matos. E existe uma época que as casas estavam sendo vendidas R$30 mil, casas grandes. E a pessoa diz assim, é de Deus. Só pode ser uma casa vendida. Eu achei, foi um achado. O cara que vendeu só não contou que quando chove fica 5 metros de água na rua. Mas não é 5 metros de brincadeira não, é 5 metros mesmo de água. É uma coisa assim que você precisa de um barco para passar. Porque a rua faz um vale, assim, que termina lá na Democráticos, na Avenida Democráticos. Então você olha, você vê assim o telhadinho das casas, assim, quando tem aquelas chuvas fenomenais, você vê os telhadinhos das casas. Por isso que os caras construíram prédios altos embaixo, não tem primeiro andar, né? O primeiro andar já é lá em cima, porque eles já sabiam que isso acontecia com a rua. E aí a coisa que me veio à cabeça é,
Quando a gente esteve lá em Manaus, o pessoal que esteve em Manaus, lá nos ribeirinhos, conheceu um negócio muito interessante, né? Eles construíram, os ribeirinhos moram nas ilhas. Então as casas são feitas lá no alto do morro. E a gente foi na época da seca, irmãos, só Jesus mesmo, né? Porque aí o barco fica longe, aí você tem que descer, andar sobre aquelas pedras do fundo do rio, porque o rio está mais seco, né? Na época da estiagem. Você vai subindo, sobe, até chegar lá. Mas aí eu perguntando, o pastor perguntando assim, mas por que o pessoal construiu tão longe? Porque fica longe mesmo, assim, da água. Ele diz assim, é porque na época da cheia, a água vem na porta da igreja. Faz sentido. Agora está certo mesmo. E aí, se você sabe que a água um dia vai chegar na sua porta, você tem que pensar o que você vai fazer. Porque aquela água vai subir. Eu fico pensando assim, né? Eu moro em Realengo, se o mundo começar a encher, vai demorar a chegar lá, mas eu fico pensando assim, um ribeirinho, a ilha tem um cume e acaba. Eu fico pensando assim, se realmente os rios começarem enchendo na proporção que estão enchendo, né, na época da cheia, daqui a pouco eles estão vendendo a 100 mil reais o metro quadrado no cume da ilha, porque é uma quantidade de água absurda. E a floresta amazônica, ela é aquática. Então você vê uma floresta enorme na época da estiagem, porque na época da cheia, elas ficam debaixo da água. Uma coisa impressionante. Eu falei assim, meu Deus, como é que tem aquele monte de árvore ali debaixo da água, né? E aí você começa a pensar, aquelas pessoas que mergulham, ficam agarradas lá no fundo, é isso, não sabe. E aí acontecem situações. Então tem a base da construção, o cara vai construir, porque ele sabe que onde ele está construindo, de vez em quando vai vir uma enchente, vai construir. E a terceira imagem, então nós falamos da construção, que é a casa, a base, e a terceira imagem, que é muito importante a gente pensar, é que essa casa, ela vai passar por uma prova. A pessoa que está construindo sabe que em determinado momento vai chover, o rio vai encher, e esse rio virá contra esta casa. É muito importante a gente pensar que vai vir essa provação. Quem é criança do meu tempo e ouvir historinhas, né? Lembra daquela história do lobo mau e dos 3 porquinhos, né? O que diz a história lá dos 3 porquinhos? Tinha um lobo, eles sabiam que o lobo viria atrás deles. Então eles decidiram construir a casa, e eles têm tempo para construir a casa. Porque o porquinho que constrói a casa de tijolo, ele não fez em um dia. Até porque ele é porquinho, né? Fica difícil dele manusear o tijolo. Então, aí, o primeiro constrói de quê? De palha? É palha. Então, vai lá, o lobo é super poderoso, né? Que ele sopra, a casa cai. E o porquinho consegue correr, só na história. Ou a raposa é muito lenta, né? O lobo é muito lento. Então ele corre e vai para casa do que construiu a casa de madeira, mais resistente. E aí vem o lobo, o cara é Superman, né? Ou super lobo. Sopra, derruba a casa, e aí ele corre para a terceira, que é feita de tijolo. Olha que coisa interessante. Quem fez a historinha dos 3 porquinhos provavelmente conheceu a história contada por Jesus. Mas Jesus não queria ficar rico contando história. Jesus queria trazer um ensino importante para as pessoas. E aí eu quero... Jesus mesmo vai dizer que quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, vamos pensar que Jesus está num sermão como eu estou aqui. Jesus está pregando, e ele começou lá em Mateus capítulo 5, e ele falou tudo aquilo que eu já contei para você. Ele diz lá a recapitulação. Não sei se é impressão minha, o microfone está falhando. Então, assim, Jesus está lá desde Mateus capítulo 5 falando com as pessoas e contando para eles, ele diz assim, quem ouve estas minhas palavras. Então, para mim faz sentido que Jesus está dizendo assim, eu falei esse monte de coisa, e quem pegar essas minhas palavras, o que eu acabei de dizer, e colocar em prática, essa pessoa será semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouviu as minhas palavras e não colocar em prática, vai ser como alguém construiu a casa sobre a areia. São situações interessantes. Eu participei de um curso em 2010. Eu achei muito curioso, porque foi um curso sobre liderança,
E o palestrante disse assim: você tem 4 dias para colocar o que você ouviu em prática. Se em 4 dias você não colocar o que você ouviu em prática, virará apenas um informativo na sua cabeça. Você vai precisar fazer outro curso sobre isso. E eu achei que aquilo era brincadeira. E aí quando você viaja, imagina que você viajou, você foi fazer um curso como eu fui lá em Águas de Lindóia, lá em São Paulo, você foi lá em Águas de Lindóia, lugar bonito, você foi lá, participou daquilo, fez o curso, voltou para casa com aquela pastinha bonita, né? Seu crachá com seu nome, aquela coisa legal. Você chega em casa e conta para as pessoas. O que te espera em casa? Não é a gente assim não, com cara de paisagem não. O que espera em casa? Hã? Eles esperam novidade, mas o que te espera em casa? Imagine que eu fui e Rosinha ficou em casa cuidando das crianças. Imagine assim, eu fui e Rosinha ficou em casa. Aí os dois pegaram a virose, vomitando 3 vezes por dia. Quando eu chegar em casa, vocês imaginam, a Rosinha está assim: amor, esperava tanto você chegar. Puxa, como é que foi? Conta pra mim. Imagina a Rosinha assim, chegando em casa, fazendo: você nem imagina o que aconteceu aqui quando você saiu. Essa casa virou de cabeça para baixo. Próxima vez que você viajar, eu vou junto. Porque você estava lá e a vida andou. Eu trabalhei até 10 horas da noite todo dia. Essas crianças me deixaram com o cabelo em pé. Foi censura? Só pra saber. Entendi, cara. Tá bom, não vou falar da minha mulher mais. Vou falar da mulher dos presbíteros agora. Então assim, a sua esposa está em casa, a vida andou. O que te espera em casa é a vida, é o cotidiano. Quando você faz um curso e você sai da sua realidade, aquela realidade é simples. Você está num curso de liderança, todo mundo que está ali está pensando com você. É a minha dificuldade, eu estou com um problema grave. Vou pedir oração aqui, orem por mim, irmãos. Quando o GG falou assim, você ora pela sua dificuldade, eu estava assim: Senhor, me ajuda na minha dissertação, Senhor. Tem misericórdia de mim. E é sério. Porque assim, eu fiz mestrado e o módulo, eu ia para lá, viajava, ia para Viçosa, maravilha, Viçosa, aquele ambiente. Eu fiquei meio em crise a primeira vez que eu fui, porque é um lugar que você consegue ouvir seus pensamentos. E lugares assim são bem assustadores para mim. E grilo, passarinho, não, comigo não. Entendi. E aí fui para lá, fiz a matéria, todo mundo pensando junto, falando sobre missão, aquela coisa. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Cheguei na Washington Luiz, tudo engarrafado. Descobri, estou de volta. Cheguei em casa, demorei 2 horas só da entrada da Washington Luiz até Realengo. E aí a rotina estava toda lá. As crianças, levar as crianças no colégio no outro dia, ir para a igreja, preparar sermão, liturgia, boletim, tal. E aí eu descobri que não era tão simples fazer o trabalho como eu pensava. No meu mundo ideal, era simples fazer se eu estivesse lá. E aí eu descobri porque que tinham alunos em esquema de internato. Porque esses alunos em esquema de internato, eles estão dedicados só para isso. Porque tornar a vida, né, assim, com toda a atividade que você tem, e fazer alguma coisa a mais é muito difícil. Então o que te espera em casa quando você tem algum conhecimento? É o dia a dia. Então imagina, essas pessoas estão lá ouvindo o sermão de Jesus, elas estão interessadíssimas no que Jesus está falando. Elas estão preocupadas em ouvir Jesus, elas querem ouvir Jesus, mas olha só, quando elas saírem dali do monte e forem para casa, o que espera elas?
é o cobrador de impostos que vai voltar para a sua função, é o pescador que vai ter que ir no barco, é o cara que tem que cuidar de ovelha, é o outro que trabalha na porta da cidade, é o outro que está desempregado e está cheio de preocupações. Ou seja, ele recebeu um conjunto de informações, que até então são informações, que ele precisa colocar em prática, mas colocar em prática é difícil. Eu vou dizer para você, sabe quantos itens eu falei para você do Sermão do Monte? Eu sei, 19. Vou fazer um exercício agora, de quantos você lembra? Quero que você conte na sua cabeça quantos dos itens que eu falei, sem olhar para a Bíblia, Ivanildo. Quantos você lembra? Quantos você lembra? Dos 19? 6? 6. Quantos você lembra? 3? 3, mulher? Se perdeu quando recebeu a crítica. Quantos você lembra? Vou voltar à pergunta. Quantos você deveria lembrar? 19. Significa que de alguma forma a gente disse assim, olha, 7 ficaram aqui. Eu acabei de dizer. Quantos vão ficar no dia de amanhã? Quantos vão ficar uma semana depois? Quantos vão ficar um mês depois? E a questão é que na liturgia reformada a gente aprendeu uma coisa bem interessante. Eu tive um professor de liturgia que dizia assim, quando acaba o sermão no culto, o sermão tem que ser a última coisa, porque o crente ouviu o sermão e ele vai embora para casa para pensar no sermão. Um dia eu virei para ele e falei assim, reverendo, se o sermão não conseguir resistir a 2 ou 3 músicas, ou uma frase, ou um aviso que acontecer depois, meu irmão, não adiantou nada, porque a prova é você sair dali e colocar em prática. Vou perguntar para você, o que você ouviu hoje de manhã aqui? Você que esteve hoje de manhã. O Roberto nos desafiou a pensarmos que os Herodes do nosso dia, ele não quis dar nomes, mas os Herodes do nosso tempo, ou seja, aqueles que cuidam do governo, aqueles que cuidam das leis, eles são tantos, a gente pode dizer que eles estão nas prefeituras, nos governos e no Congresso, e no Senado, né? Só para não dar nomes, eles estão em todas as casas legislativas desse país, eles são tantos, e eles estão colocando uma imposição para nós, e a questão é, a gente tem dito que Jesus disse, dizer assim, eu não estou nem aí para você, sua raposa, né? E aí hoje eu vendo o horário político, eu lembrei das palavras de Jesus, e eu fiz raposa, 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 raposa. Isso, mas Jesus disse assim, eu não estou preocupado com você, raposa. É a palavra que Jesus dá para Herodes. Mas olha só, a minha pergunta como crente em Cristo Jesus é, o que muda? Sabe por quê? Domingo que vem a gente tem um momento prático, colocar o voto em xeque. E hoje lá em casa no almoço eu perguntei assim, pai, mãe, William, Josi, quem vocês vão votar? Fulano, e aquela coisa toda, ou seja, nós estamos há uma semana, precisamos decidir se vamos dizer como Jesus, mas como é que isso se torna na prática? Ou seja, a gente tem um sermão, um ensino teórico, mas ele precisa ser colocado em prática. Meu irmão, nós acabamos de ouvir 19 itens do Sermão do Monte, e se a gente nem lembra dos itens do Sermão do Monte, a pergunta é, como é que você coloca em prática o que você nem lembra? O que você nem sabe que ouviu? Você está ouvindo as palavras do texto de Mateus capítulo 7, 24 a 27, mas talvez a referência que você faça durante a semana desse texto é assim, o pastor falou uma historinha lá que tem 2 casas, 2 construtores. Mas não foi o pastor que falou, foi Jesus que disse, e o mais importante é que essa pessoa sou eu. Eu construí a casa sobre a rocha, ou eu construí a casa sobre a areia, a partir do momento que eu coloquei em prática. Mas eu vou te dizer, algo que ainda é mais interessante para mim. Quantos sermões nós pregamos na série Subversivo?
Quantos sermões nós pregamos na série subversiva? 7. O sermão do dia do aniversário da igreja foi o único que nós não pregamos na série, porque tínhamos aqui o reverendo Marcos Batista. Então nós tivemos 7 mensagens. A pergunta é, o que mudou na sua vida depois de ouvir 7 mensagens sobre o Sermão do Monte? Você, ao chegar no final, no último dia de uma série, você olha para a sua vida e diz assim: a minha vida mudou nisso, a minha vida é diferente nisso. Eu aprendi que eu sou sal e luz e agora eu tenho vivido como sal e luz. A questão, irmãos, não é o quanto a gente conhece das palavras de Jesus, é o quanto a gente tem colocado em prática as palavras de Jesus. É o quanto no dia a dia eu saí da minha teoria e fui para a prática. Irmãos, o texto é simples demais para a gente entender, mas ele tem um desafio que para mim é muito sério e que a gente deve levar de fato muito adiante. Eu queria então aplicar falando sobre esse desafio. Sabe qual é a minha proposta para você? É essa. Não é essa não. Não é essa não. Esse aí não é de Deus. Mensagem de reverendo Fábio Quintanilha. Cadê? Então eu vou dizer, reler o capítulo 5 a 7 de Mateus. Eu queria que você, durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano, durante o resto da sua vida, você decorasse o Sermão do Monte. Que você lesse todos os dias. Você pode ler Sofonias, Abacuque, mas que você lesse também Mateus de 5 a 7. Todos os dias. E que quando você lesse Mateus capítulo 5 a 7, você começasse a perguntar para esse texto se você é cada versículo que você leu. Então, quando você se deparasse com o texto de bem-aventurados os que são pacificadores, você perguntasse para você mesmo. Ou então colocar diante de Deus: Senhor, eu tenho provocado a paz. Senhor, eu gosto de confusão. Senhor, eu vim a este mundo para criar dissensão. Eu sou quizumbeiro. Eu gosto da bagunça. Eu gosto de fazer baderna. Ou eu sou um cara que lido pela paz, Senhor. Senhor, eu sinto raiva com facilidade. Ou o meu propósito é unir. Quando eu vejo uma discussão ao meu lado, Senhor, eu me aproximo para dar mais argumento para as pessoas, ou eu me aproximo para dizer: deixa isso para lá, rapaz. Não foi isso que Jesus disse. Eu sou misericordioso. Eu olho para as pessoas com misericórdia, ou eu olho para apontar o dedo, para julgar as pessoas. Se eu não ler Mateus 5 a 7 todos os dias, e não olhar para o texto, entendendo que Jesus não apenas pediu para eu conhecê-lo, mas para colocar em prática, eu estou construindo a minha casa sobre uma areia. E vai chegar o dia em que o rio vai transbordar, e esse rio vai bater na minha porta, esse rio vai bater na minha janela, esse rio vai destruir a minha casa. Sabe por quê? Porque eu quebrei um desses itens que Jesus mandou eu cumprir, mas eu achei que eu não tinha condições de cumprir, ou que eu poderia ficar sem cumprir. O que Jesus está dizendo é: se há uma palavra na sua palavra que nós não consideramos importantes ou passamos por cima, nós estamos decidindo construir a casa sobre areia. Ouviu isso? Nós estamos decidindo construir a casa sobre areia. E aí o detalhe é que às vezes a gente pode pegar esse texto e dizer assim: não, eu creio em Jesus. Então crer em Jesus é construir a casa sobre a rocha. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que quem ouvisse as minhas palavras todas e colocasse elas em prática. Se você decide fazer 50% das palavras, você está fazendo uma fundação de 50%. Fundações de 50% resistem à chuva, né? A alguma pancada, mas um dia cai.
É como aquele caminho de bicicleta, né? Bicicleta, como é que fala? Ciclovia, eu ia falar bicicletário, né? Pastor entende tudo. Eu ando de bicicleta, hein? Ciclovia do Tim Maia lá, né? Então, tava lá há algum tempo, mas o dia que a maré foi um pouquinho mais forte, caiu. Mas é assim também. Eu queria muito que você transformasse Mateus de 5 a 7 no seu livro de cabeceira, no seu texto de cabeceira, que você dormisse todos os dias e se perguntasse, e fosse dia após dia passando versículo por versículo e anotando o que é difícil para você, o que é difícil para ser sal, o que é difícil para ser luz. Se você ora, como você oferta, como você jejua, como você faz isso, como você faz aquilo, vai olhando, anotando, questionando e pensando que o que Jesus mandou te fazer não é simplesmente ouvir sermões sobre isso, mas colocar em prática. Esse é o desafio. Se o texto do Sermão do Monte, eu falei 19, mas tem muito mais. Se dos 19 itens a gente não foi capaz de lembrar deles todos, eu posso dizer que eu e você estamos construindo a casa sobre a areia. E construir a casa sobre a areia é correr risco. E a pergunta é, para que Jesus nos chamou? Foi para correr risco? Não. Jesus nos chamou para dar segurança. E aí, meu irmão, a subversividade do Evangelho está em colocar em prática tudo o que Jesus nos ensinou, palavra por palavra, palavra por palavra. Eu queria orar com você e fiquei muito tocado pela música que cantamos, a última música do louvor. E eu queria repetir as palavras da música, sem nenhuma preocupação instrumental. Mas eu queria que a gente fechasse os olhos e pensasse naquela expressão dita pela música, né? Render a Ti a adoração e derramar o meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer que eu estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ó, leva-me além, que a Tua vida flua mais do Teu poder, mais da Tua unção. Então, eu queria que você fechasse os olhos e falasse com Deus: Senhor, eu não tenho conseguido colocar em prática. Percebi hoje que eu nem consigo gravar o que o Senhor diz para mim. Então, pede a Deus que te ajude. Deus te chamou aqui para que você pensasse nisso. Render a Ti adoração e derramar